Fala galera, e aí? Beleza? Estádio Esquadrão na área, seu canal de notícias do Bahia. Estamos aqui, mais um dia em que o nosso Bahia não produz muito. Então vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do Paiva, né? A entrevista do Paiva no pós-jogo contra a equipe do Vitória. Ela gerou muita polêmica, né? E vem gerando muita polêmica. Por quê? Primeiro, as entrevistas do Paiva, elas sempre foram bem explicativas e bem elucidativas, né? Então, ele sempre responde todas as perguntas, dando muitos detalhes e sempre explicando de uma forma muito clara. Mas o que está acontecendo? O time não está evoluindo. O time não está conseguindo uma boa sequência de resultados. O time tem oscilado bastante e, em alguns casos, parece que o time está involuindo, ou seja, ele cai de rendimento. E isso tudo junta-se, então, a um ponto que o treinador ele não consegue dar todas as respostas. E que tipo de resposta seria? Uma resposta às perguntas, né, dos repórteres e as perguntas da torcida. Perguntas do tipo: Bahia gastou 70 milhões de reais em contratação e as contratações elas ainda não estão dando os resultados esperados. Os principais jogadores que hoje o Bahia tem, que conseguem mexer em resultado, são jogadores do ano passado. Então, isso gera um conjunto de dúvidas e de perguntas, as quais eu entendo que o Paiva ele não tem as condições e autonomia para responder. Isso aí quem deveria responder é o diretor de futebol. Só que aí o nosso diretor de futebol não fala, porque se ele falar, ele provavelmente vai ser questionado sobre trilhões de coisas do processo da SAF, e creio que ele não queira falar. Então, nessa última entrevista, né, o Mr. Paiva, ele fala um pouco sobre essa situação. Eu vou colocar aqui agora 2 trechos da entrevista para vocês entenderem a parte que ele fala do close e a parte que é uma parte mais polêmica, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Dá uma olhadinha aqui ou aqui, beleza? Vai lá. Renato, boa noite. Bahia tem tido dificuldade nos últimos clássicos regionais e hoje ficou claro mais uma vez isso. Na sua opinião, o que tem faltado para o Bahia conseguir encaixar um bom jogo quando se trata de um clássico regional? Foi assim contra o Sport, contra a Fortaleza e agora contra o Vitória. E na sua opinião, concorda que os últimos desempenhos do Bahia, a não ser o Jacuipense, têm sido muito ruins? Concordo, não tem sido aquilo que a gente quer, muito ruins, nem a nossa derrota com o Fortaleza foi muito ruim, em termos de jogo. Em termos de números foi, em termos de jogo não foi. Pelo menos os números dizem, nós temos mais oportunidades, já falei nisto, temos mais posse de bola, temos mais passos corretos, temos mais escanteios, não somos efetivos, essa é que é a grande verdade. E depois tem jogos onde geras e não fazes golo, mas hoje não foi o caso, Os clássicos, ganhámos ao Vitória aqui, para mim jogando muito melhor que o adversário. Sobre o Sport e sobre o Fortaleza já falei o que é que se passou, não vou falar outra vez. São equipas consolidadas, a nossa não é. Portanto, a nossa está a crescer, está a receber jogadores em andamento, e portanto a explicação é essa. Não há mais, nós precisamos de estabilizar, não conseguimos estabilizar, vamos à procura disso, já jogamos outra vez para a Copa do Brasil, e, portanto isto é muito difícil, é difícil para todos. E como eu digo, num projeto deste género, num projeto mais jovem e mais novo, reparem hoje as idades dos jogadores, em especial, por exemplo, na linha defensiva, por exemplo. Portanto, é uma equipa quase nova, vou continuar a repetir isto até entender que devo repetir,
Para muitas pessoas fará a desculpa, é uma opinião que têm. Eu continuo a agarrar-me aos 2 meses e pouco de trabalho. Ainda agora chegou o Iago hoje foi titular praticamente quase sem treinar connosco, porque é um jogador que traz ritmo do Fluminense e que joga na mesma posição e com as mesmas ideias que eu vejo. Portanto, os desempenhos não são bons, é um facto, estou de acordo consigo e nós trabalhamos para que eles melhorem. Ponto. Mister, você tem dito sempre que a equipe está em formação, tem 2 para 3 meses, né, que a equipe está se formando, mas pelo investimento que foi feito até agora, praticamente 70 milhões, e com essas competições com nível inferior, um pouco mais baixo que a Série A do Campeonato Brasileiro, você não acha que tem sido decepcionante, tem sido um futebol muito aquém do que o torcedor esperava, ou até você pode avaliar também esse momento, o seu trabalho também, que você acha que você poderia estar numa situação melhor, o time poderia estar porque a Copa do Nordeste praticamente o Bahia está quase eliminado. Como é que você avalia esse momento? Não estou satisfeito, obviamente, porque para mim estar satisfeito seria acabar em primeiro no Baiano como conseguimos, e estar qualificado na Copa do Nordeste. Isso era deixar-me satisfeito, mas mais que isso o processo de jogo, e de facto o processo de jogo tem sido oscilante, porque, como eu digo, há jogadores a vir, há jogadores a lesionarem-se, eu tinha uma base montada e de repente fiquei sem 2 zagueiros, fiquei sem o Canu e fiquei sem o Raul Gustavo, mas como eu digo, não vou chorar por jogadores, nunca o vou fazer. É verdade que a equipa estava já com o Cauli, com Rezende, com Nico, com Rezende, com Canu, com Raul Gustavo, estávamos a começar a crescer e a jogar de uma forma sustentada, mesmo perdendo no jogo Sampaio Correia, mas a jogar e a demonstrar. Depois fomos perdendo jogadores, tivemos que introduzir outros jogadores, mas eles estão cá para isso, e eu não me vou agarrar a que este jogador A, B ou C não joga, tenho outros, mas esta instabilidade de utilização não gosto, e é por isso que eu não gosto das rotações, já disse de outra vez, não gosto das rotações porque falta-me, eu preciso estabilizar um 11 e não consigo, mas não consigo às vezes por questão de lesões e outras vezes pelo pouco tempo que tenho de espaço entre jogos. Não está aquilo que nós queremos, mas vamos trabalhar e vamos continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, tentar fazer crescer a equipa, umas vezes melhor, outras vezes pior. Esta oscilação da exibição que nós tivemos com o Jacuipense, que foi uma exibição com momentos muito interessantes, e hoje chegamos aqui num contexto diferente, num jogo diferente, com um adversário diferente, já não estamos a nível das expectativas, é estes altos e baixos que nós temos que corrigir e, portanto, temos que trabalhar para corrigi-los. Renato, boa noite. Você falou em consolidação do time. Essa consolidação passa também por chegada de jogadores mais experientes para poder montar o elenco? Passa. E é isso que nós estamos à procura. Se vocês olharem quando chegarmos ao início do Brasileirão, certamente vão estar aqui uns 3 ou 4 ou 5 jogadores diferentes. Mas vou repetir, jogam os que cá estão e a gente quer que estes que cá estejam, portanto jogam estes, os outros virão para somar, terão que treinar e ser melhores do que os que cá estão, mas de facto precisamos de experiência, isso não há dúvida nenhuma. Precisamos de qualidade, precisamos de experiência de jogo na Série A, para que dê uma resposta quando a Série A começar, porque o nível a que estamos a jogar, não preciso que me digam que é insuficiente para a Série A, isso eu não preciso que me digam. Portanto, precisamos melhorar o elenco, melhorando o elenco, melhora o jogo. Eu acho que o Cauli o Cauli e o Iago são 2 exemplos disso. Chegando, são jogadores com qualidade e que já estão melhorando alguns momentos do nosso jogo. E portanto não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores que vão chegar, o nosso nível vai subir. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Boa noite, Renato. Eu tenho percebido uma certa hesitação nas finalizações, um certo nervosismo na tomada de decisões de alguns jogadores. Você ainda acredita... Na verdade, isso talvez possa ser um indício de falta de maturidade por ser um grupo jovem. Você ainda acredita que o processo é esse, ou você já enxerga uma necessidade de mudança de filosofia? Não, filosofia para já a filosofia não defino eu. Filosofia define o grupo que comprou o Bahia. Porque agora quem manda no Bahia é o grupo. E portanto quem define a filosofia é o grupo que manda e que comprou, e que nos pôs aqui para treinar e que põe estes jogadores para nós trabalharmos com eles. Ponto número 1. Eu venho ao encontro de uma filosofia de jogo, que é aquela que o grupo entende
que quer implementar aqui, como implementa nas equipas do grupo, e viu em mim um treinador que já o fez noutros lados e, portanto, para além do desenvolvimento dos jovens. Portanto, vou sempre acreditar no desenvolvimento dos jovens, vou sempre acreditar, de facto, que eles têm uma margem e um potencial. Alguns aqui têm uma margem e um potencial que ainda está dormente, porque eram jogadores que não estavam a jogar a época passada, já disse isto aqui. Mas depois temos aqui, de facto, algumas decisões. Tu até chegas a zonas de cruzamento, até chegas a zonas de finalização, depois não rematas, passas, em vez de cruzar para trás, cruzas para a frente. Tens aqui uma jogada em que há um cruzamento para trás e creio que é o Goulart e o Kaique vão os dois na mesma linha, a bola vem para trás, quando nós o que trabalhamos é ir jogadores em linhas diferentes, exatamente para que um arraste e outro possa finalizar. Mas isto são coisas do jogo que obviamente começas a sentir a tensão. Há jogadores aqui que nunca jogaram por serem jovens clássicos, portanto começas a sentir a tensão do jogo, queres ir atrás, vives com esta história, passas a semana toda com esta história que o Vitória está muito mal e que o Vitória assim, Vitória assado. É verdade que o Vitória não está bem, não vamos esconder isso, mas também é verdade que isto é um clássico e nestes jogos as equipas normalmente equiparam-se. Portanto, trabalhar com eles, fazê-los crescer. Quanto à filosofia, é de quem manda, não é minha. Professor, você fala que da filosofia quem manda não é o senhor. Boa noite. Boa noite. A gente hoje tem um ponto diferente, que é o seguinte, acima do Renato Paiva, não se teve uma entrevista de apresentação de dizer para o torcedor qual era a ideia do início do projeto. Vai cair tudo no Paiva, porque quem fala, quem bota a cara para responder hoje é o Renato Paiva. E em uma das coletivas, acho que após o jogo do Fortaleza, o senhor disse aqui que chegariam jogadores diferenciados para poder reforçar essa equipe. O Bahia fecha inicialmente um ciclo de 15 contratações, onde as últimas 2 contratações foram Iago Felipe e Cauli. Seriam esses os jogadores ou teve alguma coisa que não andou para o diferenciado que o senhor queria? O que é que o senhor pode falar para o torcedor? Porque tem muitos jovens, ok, só que também tem jogadores experientes que não correspondem, que chegaram e não correspondem. Qual é a ideia ainda de contratação para essa temporada que está iniciando, mas que tem competições que o Bahia está deixando escapar? Vamos lá ver. Em março fecha-se o processo da compra do Bahia, correto? Notarialmente ou juridicamente fecha-se. Nesse momento as pessoas falarão. Até lá, sou eu o treinador e eu tenho que falar. Vocês vêm-me falar quando? Nas coletivas, não é? Já me viste dar entrevistas? Não. Nas coletivas, a gente aqui fala do jogo, explica o jogo, aquilo que vê, aquilo que não vê, as decisões técnico-táticas. Eu, desde que me sentei aqui, tenho sido sempre muito frontal, muito explicativo com vocês. Já entretanto deturparam as coisas que eu digo, mas eu vou continuar a ser como sou, frontal, explicativo, apesar das pessoas poderem gostar ou não das minhas explicações e de estarem de acordo ou não com as minhas explicações. Isso é outra coisa. Agora, eu tenho vindo aqui explicar, dar a cara, que é o meu trabalho em relação ao que se passa dentro das 4 linhas. Em relação àquilo que é a estratégia do grupo, falará o grupo, não eu, cada um na sua zona de trabalho, na sua zona de intervenção. Quem dirige, quem manda, falará no tempo determinado por eles. Eu vou falando quando tenho que falar, que é exatamente neste momento dos jogos. Se as pessoas querem cair em cima do Renato Paiva, caem em cima do Renato Paiva, não há problema. Eu volto a dizer, vamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazendo o nosso caminho dia a dia, com muita consciência daquilo que temos, daquilo que podemos fazer com aquilo que temos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Porque tem que ser com tempo. Mas é isso que os senhores do City vão explicar quando falarem. O tempo que eu peço e o tempo em que nós estamos alinhados numa filosofia, que não há nada à pressão. Portanto, o jogador, objetivo do Bahia, manutenção e lutar por a chegada a uma competição internacional. É o que nós vamos tentar fazer. Portanto, não adianta ter outras expectativas, mas isso falarão as pessoas a quem direito. Bom, eu acho que o Paiva já está um pouco cansado, né? Você nota que as respostas dele já começa a ter um pouco de complicação. Às vezes parece que o repórter já começa a perder a paciência, e aí ele fala uma coisa que gerou muita polêmica
A primeira aí que eu coloquei, ele fala sobre a questão do close, né? Então a gente já tinha comentado ao vivo durante a entrevista. Ele anunciou que provavelmente o closing deve sair, a finalização do processo deve sair agora em março ou abril, né? Ele fala março, mas pode ser que dê mais um tempo, vá para abril. E uma outra situação interessante que ele fala, pessoal, quem manda na filosofia do jogo é o Grupo City. Eu tô aqui para implementar o que o Grupo City quer. Isso aí gerou uma polêmica, isso aí continua gerando uma polêmica. Tem muita gente dizendo que ele não tem autonomia, muita gente dizendo que é estranho, é ruim. Só que sem querer defender o Paiva, né? Longe de fazer essa defesa, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente sempre briga sobre a questão de transmissão de TV, de jogos de TV, dos horários, quando a gente reclama, sempre alguém chega e fala: pessoal, quem manda, né, quem paga, manda nos horários. É a mesma, nesse caso do Paiva aí, não querendo defender ele, não querendo defender nada, só apenas tentando enxergar uma situação, é o seguinte: o grupo, né, o Grupo City tem uma filosofia de jogo. Então o time joga em determinadas características. Dito isso, o grupo vai lá no mercado, olha treinadores, e deveria olhar jogadores, né, que trabalham segundo uma filosofia de jogo. Então, teoricamente, o Mr. Paiva, ele foi contratado para desempenhar uma atividade que seria o sistema de jogo do Bahia, ou o sistema de jogo de acordo com o que o empregador dele quer, que é o Grupo City. E no entender dele, né, do Mr. Paiva, o que ele está tentando implementar é isso. E aí, por exemplo, ele fala na primeira entrevista, e depois se diz mal interpretado, que ele está tranquilíssimo, porque ele está fazendo exatamente a atividade que o grupo quer. Então ele está tranquilíssimo. Aí agora ele fala: eu estou implementando porque o meu chefe pede, o que o Grupo City pede. Então, não querendo defender, ele está dizendo que está pedindo o que o chefe dele quer. Então, a gente precisa falar com o chefe. A gente precisa que o chefe dele diga: olha, ele está fazendo assim, o nosso planejamento é A, B, C, D. Então, com isso, a gente vai seguir dessa forma. E a gente não tem ainda. Esse é que é o problema. Então nós temos que aguardar o tal do closing, aguardar o pronunciamento para saber qual o planejamento. Beleza, galera? Esse é um vídeo, ficou um pouco longo, um pouco de desabafo, mas a situação do Bahia tá meio ruim, né? E é difícil da gente pensar um pouco no futuro aí. Pelo menos um futuro próximo desse Bahia. Beleza, galera? Estádio Esquadrão se despede aí. Um abraço para vocês. Tchau. Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.